last days, true church bride comes to the headstone, will be the super church, a super race, as the near the great headstone. Like him, they will be in his very image in order to be united with him. They will be one. They will be the very manifestation of the Word of the living God, the Word of God. He was given a bride to produce himself. The second son, a spoken seed Word of God, was given a bride like Adam. She had fallen also, for she was put to a premoral agency like Adam's wife was, to believe God's Word and live or doubt it and die. And she did. Then from a little group of the true seed of the Word, God will present Christ, a beloved bride, a virgin. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there I received my sight, and now I am happy all the day. Oh, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Aren't you happy? Não deixando de congregar, tentando resgatar em nós o desejo de estar na igreja, o desejo de estar nos cultos, assim junto com os outros, uns com os outros, nessa amizade, nesse companheirismo, nessa dedicação, cantando, louvando ao Senhor. E para estes pequenos trechos que eu lerei, eu quero tomar como base Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde o apóstolo São Paulo disse: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando de congregar. Não deixe de congregar. O profeta do Senhor deixou para nós muitas coisas, muitas pepitas nas suas mensagens. E eu tenho várias citações aqui, e eu quero deixar primeiro, nesta primeira parte aqui, perguntas e respostas na página 992, parágrafos 124 ao 126. Você diz, mas não tem mensagem com 90 e tantas páginas, porque estou pegando exatamente do livro Conduta, Ordem e Doutrina, que são uma série de cultos, como a Bruna pregou, respondendo perguntas das pessoas, e aquilo depois foi colocado num único livro. Então, quando traduziram para nós, na nossa língua, foi colocado separado, cada noite ou cada culto numa literatura separada, né? Mas no livro mesmo, onde estão todas juntas, que eu tenho, está na página 992, onde foi feita a pergunta para o profeta: é um pecado não ir à igreja aos domingos, deixar de ir na igreja no dia de domingo? Porque é o que mais a gente percebe, não é? Às vezes, num culto como este, domingo à noite, se tivéssemos escola dominicais, talvez as pessoas não viriam, porque tem o feijão, tem o cuidado da casa e aquela coisa toda.
A preocupação nossa está mais nos cuidados da vida. A realidade é esta. Então, vamos ter somente o culto à noite. Então, o que será que impede as pessoas de virem à noite? Então, fizeram essa pergunta para o irmão Branham, porque talvez viram que as pessoas não estavam indo tanto nos cultos, né? E sempre, se o que estamos falando nesta noite é só para as pessoas que sempre vêm, então aqueles que não vêm ficaram sem aprender mais uma vez. Então, para vocês que vieram, que seja como um exemplo para que vocês não peguem o mesmo costume de alguns, como disse o apóstolo Paulo. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Isto é a tradução que você tem para o português, mas na tradução para o espanhol, esta escritura está bem mais clara. Não deixando de congregar, como alguns têm por costume. Então fizeram essa pergunta: é um pecado não ir à igreja no domingo? Mombrana respondeu assim, parágrafo 14. Eu creio que é um pecado pescar e caçar e trabalhar no domingo quando você pode ir à igreja. Agora, eu creio que vocês estão transgredindo as leis de Deus. Há um mandamento para tal coisa? Você pergunta. Sim, Senhor. Agora, no Antigo Testamento, tínhamos um tipo do dia do repouso. Era tudo. E Jesus não veio para que vocês guardassem dias de repouso. O antigo dia do repouso era o sábado, o qual era o fim da semana. O domingo é o 8º dia, ou o primeiro dia da semana, no qual Jesus ressuscitou. Por isso que os primeiros cristãos, eles se reuniam no primeiro dia da semana, porque estavam agora comemorando a ressurreição de Jesus. Eu creio que não é correto. Agora, se vocês estão muito distante, sabe, em um monte, em alguma parte, vocês estão além, em uma viagem de caça, não há igreja nos ao redor, algo assim, e não há nada que você possa fazer. Isso aqui está com letra maiúscula. Não tem igreja por perto, sabe, é muito distante, tá, mas não há nada que você possa fazer? Você não pode fazer seu culto particular? Você sabe que os irmãos estão reunidos, mas eu estou longe. Então você ali não pode ler a sua mensagem, ler as escrituras, escutar uma gravação, se ajoelhar, orar, cantar alguns hinos, ter seu culto sozinho com a sua família. Entende? Não há nada que você possa fazer. E se vocês estavam pescando, eu creio que isso estaria bem. Porém, se vocês estão nos arredores da cidade, ou perto de onde há uma igreja em atividade, vocês deveriam de assistir à igreja por todos os meios em alguma parte. E eu creio, o quanto a trabalhar se refere. Eu creio que se deixa-me ver aqui que a letra está pequenininha. Eu creio que se é bom, veja, observe, se o boi ou algo tem que se fazer no domingo, ele está se referindo àquilo que Jesus disse. Né? Você, quando o boi cai no buraco, você não tira? Sim, ele está se referindo a isso, né? Ou algo tem que se fazer no domingo, vá vocês e façam. Se é algo que você não pode evitar, teve que fazer. Veja, de todas as formas. Porém, se vocês somente o fazem e esperam até o domingo para fazê-lo, quer dizer, tanto você teve todos os dias da semana para fazer tal coisa, mas deixa exatamente toda a roupa para lavar no domingo, toda a arrumação da casa para fazer no domingo, tudo isso sendo que era o dia, pelo menos o dia, onde as pessoas estão juntas. Aí depois trabalha, eu estou cansado, não posso ir. Aí é problema. Porém, se vocês somente o fazem e esperam até o domingo para fazê-lo, e só o fazem assim, estão errados, veem? Nós não devemos fazer isso. Devemos respeitar esse dia que é dedicado para cultuar a Deus. Estão entendendo? Amém? Agora, o que tem acontecido? Como tudo se torna costume, quando você é pequeno, você faz as coisas
por experiência, você quer aprender, dá o primeiro passo, observa o pai tirando a barba, você diz, olha, quando eu ficar grande eu vou fazer isso também, e você vai olhando, tudo você faz por impulso, aquele desejo de alcançar a mais, de um aprendizado a mais. É assim quando você está novo na fé. Mas quando você fica velho, você faz as coisas por hábito. Escova os dentes por hábito, veste a roupa por hábito. Tudo se torna um hábito. Se tudo se torna um hábito, nós precisamos trocar os maus hábitos por bons hábitos. E o vir à igreja, cultuar ao Senhor, estar junto com os irmãos, é um dos melhores hábitos que um cristão tem que adquirir e ter aquilo consigo. Amém? Eu creio que para hoje essa parte está bem. No futuro estaremos lendo mais coisas com respeito a não deixando de congregar.